E nós vamos ler o capítulo número 12, versículo 24. É um texto que confronta mesmo o nosso coração, mas é um texto muito rico. Esses poucos versículos, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Se você tem vontade de frutificar, se você tem vontade de florescer, essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. E você nasceu para isso, nasceu para frutificar e florescer. Digo-vos verdadeiramente que se o grão de trigo não cair e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito frutos. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e aonde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Podeis assentar. Obrigado pela sua atenção. Essas palavras são palavras de Jesus. É num contexto muito importante quando ele fala essas palavras, porque é um intervalo entre a cena da mulher que coloca perfumes muito caro. Essa cena é como se entregasse o melhor dela, o tudo dela. Todos ficaram surpresos com aquilo. Como pode? Ela poderia utilizar para ela, seria mais ou menos isso. Ela poderia ter isso daí, a conta dela, ela poderia ficar melhor financeiramente, mas ela não fez isso. Mas Jesus disse logo após essa cena, e depois que ele falou essas palavras, ele entrou para se entregar em Jerusalém. É o conhecido Domingo de Ramos. Então aqui, na verdade, ele começa a dizer umas palavras no intervalo de uma coisa ou outra, que é mais ou menos isso. O princípio pelo qual Jesus fala francamente nesses versículos, principalmente quando ele diz que se o grão de trigo não for plantado na terra, ou seja, se ele não morrer lá na terra, sua morte, o grão de trigo, ele comparando-se ao grão de trigo, ele diz que produzirá muitos outros novos grãos. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo para a gente que permanece infrutífero, não frutifica aquele que vive se guardando para si, aquele que se guarda e não se expõe, e não se coloca para morrer um pouco para si. Ele diz, essas pessoas podem ter certeza que eles não serão fecundos, eles não frutificam, porque eles vivem somente para si, eles vivem olhando o seu próprio desejo. Então, aí Jesus diz, para que você seja fecundo, você seja frutífero, você deve ser lançado à terra. É uma palavra forte, mas enterrado seria mais ou menos assim, colocado, exposto a todo um processo, e ali ele está dizendo, você vai deixar de viver para si mesmo, para produzir um valor eterno. E esse valor eterno somente vem para aqueles que são capazes de dizer não para si e ser capaz de dizer sim para Deus. E se você observar, depois que ele diz isso, porque ele está dizendo do grão falando para ele, grão de trigo. Mas o versículo 25 e 26 ele já coloca para você imitar ele. Ele diz, se eu não morrer, vocês não serão salvos. Agora, aí ele diz, versículo 25, o versículo 25 ele diz, a minha morte é salvação, mas é modelo também para vocês. E vocês devem me imitar nisso. Aí o versículo 25 diz, aquele que ama a sua vida. Aí todo mundo vai dizer, pastor, mas isso daqui é uma palavra muito forte. Como pode? Jesus está dizendo que a gente não é para amar a nossa vida. Aqui está dizendo desse viver para si.
viver para cumprir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, do seu próprio jeito. Ele está dizendo, você que está aqui, você que vive somente para si, se você quer viver simplesmente para si, se você ama a sua vida, aí você vai perder. Ao passo de que aquele que odeia a sua vida neste mundo, ou seja, aquele que dá uma resposta dizendo, eu vou perder a minha vida pelo amor do próximo, aí esse tem vida eterna. E ele diz mais aqui, ele diz mais, quem me serve precisa me seguir, e onde estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Quais são os segredos, então, para frutificar de acordo com esse texto? Primeiro, somente uma mente de abundância é que pode frutificar. Você é um grão, mas você sabe que quando colocado, quando ativo no processo, quando renuncia a uma vida aqui, você pode criar vários grãos e a influência chega maior. Somente quem tem uma mente, uma visão de abundância é que começa a se entregar. Porque se for pensar numa visão de que, como eu posso me aniquilar para eu dar muitos, eu quero viver a minha vida, então você não tem uma visão de abundância. Aqui está dizendo, o reino de bênção é um reino de abundância. A natureza de Deus é uma natureza de abundância. Um grão, seja de melancia, um grão, seja de qualquer coisa, quando plantado, a melancia lá de casa tem várias sementes. Eu pego uma semente, e quando uma semente permite ser plantada, aí nasce uma melancia com várias sementes. É isso. Ninguém consegue frutificar pensando em si mesmo. A Bíblia está dizendo, se você pensar em si mesmo e disser, eu quero viver a minha vida, eu quero viver do meu jeito, então você não tem visão de abundância. Porque a visão de abundância é essa, eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou morrer e matar os meus desejos. Eu vou morrer e eu sei que eu vou perder um tempo, que as pessoas vão dizer, ele está perdendo o tempo dele, ela está perdendo o tempo dela, mas várias pessoas vão ser alcançadas. E a Bíblia diz, se você me serve, o Pai te honrará. E você perde a sua vida aqui nesse mundo, mas você ganhará na eternidade. Então está dizendo aqui, vocês são essas criaturas de que tem uma visão de abundância, uma visão como Abraão teve. Abraão, a partir de ti nascerá uma descendência, um povo. Abraão, a partir de você vai gerar uma descendência. Mas meu Senhor, o que é que eu posso fazer? É só você ter uma visão de abundância. Se você ficar onde está, é uma vida para você. Se você andar sem GPS, é uma vida para os outros. Se eu te abençoar, Abraão, você promete abençoar os outros? Eu prometo, Senhor. Então eu vou te abençoar. E na hora que vier a bênção para você, você abençoa os outros. Abraão era rico e vivia em tendas, porque ele tinha uma mentalidade de abençoar as outras pessoas. E eu quero dizer para você de que você nasceu para ter uma visão de abundância. O Senhor te chamou, não é para você viver uma vida para si, clausurada, uma vida
nos seus próprios desejos, é para você abençoar outras pessoas. E a partir de você, a partir do seu lar, a partir da sua casa, a partir do dom que há em você, você vai abençoar muita gente. E Deus vai te dar uma graça para abençoar muitas pessoas. Você crê nisso? Aplaude ao Senhor por isso. Aplaude a Deus. Glória a Deus. Uma semente chamada Abraão abençoa muita gente. Segundo princípio é de humildade. Jesus disse: eu estava na glória. Irmão, você sabe o que é a glória? Você sabe o luxo que é a glória? Você sabe a riqueza que há na glória? Você sabe qual é a posição de estar no céu? Que coisa maravilhosa é viver uma vida que está diante de Deus, diante dos anjos. E Ele diz: eu desço, vou estar junto com vocês, e desço mais, desço até a sepultura, e eu morro, como um grão morre, para salvar vocês. Isso você não vê que é uma humildade? Quer frutificar? Quer ter uma visão de abundância? Mas, meu filho, é visão de abundância, de crescer, de colocar pessoas abençoadas, mas também a humildade em saber qual é a sua posição, qual é a minha posição. Posição de honra, posição de destaque, mas Deus quer frutificar, quer abençoar. E agora? Vai se humilhar? Vai ser humilde? Vai diminuir? Vai dizer: eu vou agora diminuir? Como ele fez isso, precisou se humilhar. Você não vê que o personagem José, na Bíblia, antes de chegar até o trono, ele passou por várias humilhações, mas no final da história dele, ele abençoou a muitos ele abençoou, muitos, eu não estou dizendo a família dele, ele abençoou muitas pessoas. O processo de frutificar parte desse período de que muitas vezes é humilhação. Estou passando por humilhação, eu estou passando por isso, e Deus está dizendo: está diminuindo. Mas chega um tempo que Deus vai honrar. Deus vai honrar com frutos fecundos. Deus vai honrar porque você está descendo para depois produzir frutos. E as pessoas não sabem quando você está descendo. E as pessoas começam a ver na perspectiva humana. Você não está vendo que quando você está diminuindo à vista dos humanos, você está crescendo diante de Deus? O nosso Deus, Ele compreende. O nosso Senhor, Ele compreende quando você está diminuindo, se humilhando na presença dEle. Se humilha na presença dEle. Se humilha na presença do Senhor, e Ele te honrará a seu tempo. Terceiro princípio. Princípio dos lugares escuros, onde germina a vida. Lá na terra, o grão, a semente, você, eu, em lugares escuros, que a pessoa pensa assim: não tem jeito, aí nesse lugar, é nesse lugar que as raízes são mais profundas, é nesse lugar que você começa escondido em Deus, nesse lugar, onde você muitas vezes não compreende no momento, mas as raízes são profundas, ficam mais profundas. Grande valor é isso. Tempos sombrios, tempos escuros, em momentos assim é que Deus trabalha com você. Você começa a ler mais as Escrituras, cantar mais, orar mais. Olha as raízes mais profundas, vai crescendo, ninguém vê esse processo. O grão só começa a ver quando começa a produzir folhagem,
quando as pessoas vê algo visível que está produzindo fruto, a árvore pronta, mas quando está ali escondido na terra, quando está escondido na terra, o nosso próprio Deus está trabalhando em mim, está trabalhando em você. Aceite o processo de Deus. Quarto princípio é quebrantados. A casca começa a sair. O quebrantado é quando nós começamos a morrer para nós. E isso aconteceu com Jesus, porque Jesus, ele estava a caminho do sofrimento, do quebrantamento, do sofrimento. Jesus sangrou na cruz. A lógica que governa a gente, não é o mundo, é a gente. A lógica é: quem ama a sua vida e deseja salvá-la nesse mundo, deverá salvá-la e preservá-la a todo custo. Mas isso não é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus é essa aqui, ó. Quem ama a sua vida e deseja salvá-la, perderá. Deixe ela morrer para este mundo, pois somente quando você perde a sua vida para esse mundo, de fato, você terá uma vida que é salva na eternidade, e você vai honrar o seu Pai Celestial. É muito contrário à lógica que nós vivemos. Quem ama a sua vida e deseja salvá-la nesse mundo, deverá salvá-la. Preserve a sua vida a todo custo e viva. A lógica natural é preservar a vida, é viver para você, é carpe-diem, é viva da sua maneira, é viva da sua forma. Nós temos remédios, vacinas, dietas, uma variedade de coisas, coletes à prova de vida, cinto à prova de vida, botes à prova de vida, cordas à prova, salvas vidas. Tudo isso para gerar uma perspectiva de que a sua vida é tão importante, de que você tem que viver para a sua vida. Viva da sua vida, viva da sua maneira, e assim a gente vai vivendo, é seguro assim. Mas Jesus diz outras coisas. Jesus diz 4 coisas importantes para você frutificar e viver uma vida que é uma vida grande diante de Deus. Não é uma vida grande diante dos homens. Ele diz: aqueles que são chamados de cristãos, que vão frutificar, eles vivem dessa forma. Primeiro, 24, Jesus diz: eu sou o grão de trigo, eu vou ser plantado na sexta-feira, e eu vou morrer. Se eu não morrer, você também não salva. Ele diz: vocês façam o mesmo. Você deve morrer como eu morri, para o mundo. É fácil isso? Você acha fácil? Isso é muito difícil. O versículo 25 também é difícil. O versículo 25, Jesus nos chama para odiar o mundo. Odiar o mundo. Você está achando que o mundo é uma beleza? É porque você não conhece a glória. Jesus falou aqui: quem ama a essa vida nesse mundo, perderá a vida eterna. Porque vocês estão assim, apaixonados por esse mundo. Esse mundo está maravilhoso, está maravilhoso. Jesus disse: vocês deveriam amar a vida eterna. E odiar esse mundo, esse sistema desse mundo, não é fácil, é difícil. Odiar a vida desse mundo é difícil, como morrer também é difícil. Eu vou dizer a terceira coisa muito difícil. É no versículo 26, Jesus diz assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. E você acha fácil? Na mesma semana todos deixaram de seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus, é difícil seguir Jesus. E por final, o versículo 26b, Jesus diz bem assim: quem quer me servir, assumir o papel de ser garçom de minha mesa, esse deve ser humilde e honrar ao Pai.
também não é fácil. Mas para isso, entre isso tudo, Jesus diz assim. Aí Jesus termina dizendo assim: mas eu quero dizer para você de que tudo tem benefícios, de que as coisas não é só viver na dificuldade. Todos esses aqui têm um prêmio para vocês, um prêmio maravilhoso. Então o prêmio, a glória do cristão é essa. Primeiro, o versículo 24, quando manda morrer, ele diz: você morre, mas a partir de você nascem muitos. Você morre para o mundo. Você morre no sentido, irmãos, de morrer para o seu próprio desejo e para o próprio eu, mas você vive para frutificar outras pessoas. Você já observou quando você quer viver só para você, que você não frutifica? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer, eu vou fazer isso. Cadê os seus frutos? Jesus disse: você já pensou em você morrer hoje? Os seus desejos, a sua vontade, e dizer: agora eu estou pronto para ser como uma semente plantada na terra, morrer do desejo lá na terra, mas gerando vida. Erga sua mão assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando com você aqui. Essa série é para você que está aqui. Deus enviou você hoje aqui para dizer isso para a sua vida. Você veio aqui hoje para dizer isso na sua vida. Morre para o mundo hoje. Morre para os seus desejos. Morre para a tua vontade. Morre. Nasça como uma árvore frutífera, dê frutos para muita gente, gere frutos para muita gente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para morrer para o meu eu, para as minhas vontades, e eu quero viver para Ti e para o próximo e para o meu irmão, para abençoar outras pessoas. Olhe para essa pessoa que está ao lado aí, abençoe ela, abençoe ele. Diga assim: eu abençoo você em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa casa para abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. O versículo 25, ele fala sobre isso, sobre perder a vida, odiar o mundo, odiar a vida nesse mundo. Mas ele diz: se você odiar a vida nesse mundo, você terá comigo a eternidade. E você acha esse lugar bonito? É porque você ainda não viu o lugar bonito. Você acha esse lugar belo? Aqui não é o lugar bonito. Aqui é o lugar feio. O belo você ainda não viu. Ele está dizendo assim: você ainda não viu a beleza. Quando você vê a beleza, você vai dizer: eu tinha que odiar aquele mundo. Olha que beleza é a eternidade. Nós somos o povo que pisamos no lugar chamado terra, mas a cabeça tem que estar na eternidade. Irmão, você que está aqui, Jesus está dizendo para você: você nasceu para a eternidade, meu filho. Você nasceu para andar com Deus no lugar belo. Você não nasceu para odiar. Olha que palavra forte. A vida nesse mundo é como se dissesse assim: eu estou numa expectativa enorme todos os dias para eu chegar no céu. Feche os seus olhos aí. Eu quero que você reflita a glória de Deus, os céus, as mansões celestiais. Se você não teve tempo de fazer isso essa semana, faça isso, as coisas que Deus ainda não mostrou para você. Nós vamos chegar na glória e nós vamos ver. Só um tolo não abriria mão
do que o mundo oferece. Só um tolo vai reter as coisas desse mundo. Só um tolo vai pegar as coisas desse mundo e dizer elas são importantes e perder a vida eterna. O inteligente, o cristão, o que tem Jesus no coração, está pensando: eu vou viver nesse mundo, mas eu vou dar a minha vida para eu conquistar a vida eterna. Você pode aplaudir a Deus, porque Deus tem uma vida eterna para você. Uma vida eterna para você. Versículo 26, Jesus também dá um bônus. Não é fácil cumprir, mas sim um bônus. Existe uma glória, um glorioso, 4 coisas gloriosas. E aqui no versículo 26 ele disse que se você quiser ser discípulo dele, você tem que seguir. Mas ele diz: mas os meus servos vão estar aonde eu estou. E eu pergunto para você, aonde é que o cabeça está? Aonde o cabeça está, o corpo vai estar também. Se o cabeça está na glória, o corpo está na glória. Ninguém aqui vai para o céu, ninguém vai. Quem chegar lá volta. Porque o cabeça sempre foi de lá, o corpo também sempre foi de lá. Infelizmente, aqueles que não pensam na glória é porque nunca veio de lá. Vocês devem pensar na glória. Pastor, mas eu ainda não vi. Então, você vai voltar por um lugar que você ainda não viu. Você vai voltar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde eu estou, vocês estarão. Se vocês são meus discípulos, aonde eu estou, você estará. Legal isso, né? Muito bom. Ele está dizendo aqui: eu vou para o Calvário. Daqui a um tempo eu estarei na glória, e lá na glória eu vou receber vocês. Quando vocês chegarem lá, eu vou dizer: vocês me seguiram, eu conheço vocês, você tem que estar comigo, porque você compartilhou do mesmo plano. Qual é o plano? Morrer para esse mundo, odiar esse mundo, seguir a Cristo e viver na glória. E por fim, Jesus diz, o versículo 26, ele diz: sim, devemos nos tornar servos, mas o que o meu Pai faz aos seus servos? E ele diz: o meu Pai o honrará. Sabe o que o apóstolo Paulo está terminando dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Ele está dizendo: eu vivo aqui, eu vivo nesse mundo, mas sabe para quem eu vivo? Eu vivo para Cristo. Eu não vivo mais para mim. Eu nego isso. Eu não estou dizendo que você vai morrer corporalmente, mas você vai morrer, sabe para quê? Para o pecado, para o mundo, para o sistema, para o seu eu. O apóstolo Paulo entendia isso tão bem, que em Gálatas 6,14 ele diz: quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser crucificado no nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse nesse mundo eu o crucifico, e o interesse do mundo em mim também morreu. Ele está dizendo: acabou meu interesse por esse mundo, acabou a minha ambição por esse mundo, eu odeio esse mundo. O que eu quero é viver para Cristo, para Deus,
para o nosso Senhor Deus. E é o próprio apóstolo Paulo, agora falando para os irmãos em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 24. Agora ele está dando uma resposta para os nossos irmãos. E ele diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim viver é Cristo e eu morrer é lucro. Mas Senhor, se eu continuar vivo, eu posso trabalhar e produzir fruto para os meus irmãos em Cristo. E ele continua dizendo aqui, isso é muito forte. Na verdade, não sei o que vou escolher. Estou dividido entre esses dois desejos. Quero partir e estar na glória com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, meus irmãos, o mais importante é que eu continue vivo e frutifique. Se eu viver, Senhor, eu quero viver para o Senhor, abençoando esses irmãos. Eu não quero viver para mim. Eu nego os meus interesses para eu viver para o Senhor. O segundo texto do apóstolo Paulo, e aqui eu termino, ele fala de morrer para ele mesmo e viver para o próximo. É 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. E fala: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morremos. Ele morreu por todos, para que aquele que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por ele. O apelo que eu faço hoje é para converter os convertidos e salvar os salvos. Eu pergunto para vocês, todos aqui, quem é que hoje gostaria de morrer a sua vida hoje? Eu estou dizendo a sua vida de interesses particulares, próprios, e dar a sua vida para o Senhor, dizendo para Deus: eu quero viver para Ti, não vivo mais eu, e eu quero abençoar outras pessoas. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar a vida de meus irmãos a Ti. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero abençoar de acordo com as Escrituras Sagradas. Que essa pessoa venha frutificar, produzir frutos, abençoar. Que a eternidade possa surpreender você. O teu Pai te honrará. O teu Pai te honrará. O Deus que tem caráter te honrará. O Deus fiel te honrará. O Deus que vela pela sua palavra te honrará. A sua renúncia será recompensada na glória. Recompensada.